Bem-vindos ao Cozinhando com a Síndica, onde o prato principal é a boa prosa sobre o mercado condominial e as receitas são sempre temperadas de boas histórias de quem faz diferença nesse mercado. Bora pra vinheta? Hoje eu tenho a honra de trazer a agilista da Cindy Company, mas a mulher mais conhecida desse mercado condominial, Luciane Ramos. Seja muito bem-vinda, minha cozinha. Ai, que prazer te ter aqui. Seja muito bem-vinda, amiga. A Lu, na verdade, escolheu a ave, certo? Porque a Lu não come carne, mas esse prato é meu para você, amiga, porque é um prato muito delicioso. E aí eu vou contar um pouquinho a história do prato. O pai do Gui, meu filho, tem uma mãe que cozinha muito bem. E esse prato era o prato rápido que a gente fazia ali em família, mas que todo mundo gostava muito. Então vai ser um franguinho ao curry hoje. E a receita é super simples. Mas eu quero começar aqui o nosso episódio hoje conhecendo a Lu, que todo mundo... Nossa, Lu, como que você ficou conhecida nesse mercado? Por causa dessa administradora que você trabalhava? Na realidade não, porque a administradora a gente estava escrito, né? Estava em escritório, Atendendo só passivo. No máximo, assembleia de condomínio e reunião. tá. Mas eu fui trabalhar nesse escritório de trade jurídico grande e que a área é tudo compliance. Então, por fazer o compliance, eu acabava participando de muitos eventos até. Claro, teus clientes, E eles né? também Super tinham... importante. então, eles tinham um braço também administrativo. Então eu ficava no jurídico fazendo compliance administrativo e nessa que era o braço também administrativo, eram empresas separadas. Muito evento. E aí eu comecei a conhecer muita gente de mercado. Aí acabei fazendo palestra pro Craveiro, acabei indo para Salvador. Então eu fiz bastante coisa no mercado. Foi lá que eu acabei tendo mais acesso, né, às pessoas, por isso que eu sou meio que conhecida no mercado. Ai, que delícia! Bom, eu vou dar um breve intervalo aqui para os nossos patrocinadores e já já a gente está de volta. E Lu, voltando aqui, qual que é a maior dificuldade? Explica um pouco o que você faz, porque agilista acho que não é um termo muito utilizado, né? Em sindicatura profissional, eu acho que a gente inovou te trazendo para dentro da estrutura, mas explica o que um agilista faz. Vamos lá. O que eu sentia muita falta dentro de uma administradora é essa questão dos processos e ter alguém que faça a distribuição dos processos internos para que tudo funcione. Tá. Quando eu vim para cá já tinha um processo meio que formatado, quase pronto, mas não tinha ainda o andamento dele. E o que eu faço hoje? Eu recebo o condomínio, eu já vou atrás de administradora, eu vou atrás do síndico, eu começo a buscar documentos e entre os nossos departamentos lá, eu começo a distribuir as funções e acompanhar se está sendo feito. Então o agilista ele fica no meio de campo. Agilizando. Né? No meio não de é campo. Isso? Enroscou alguma coisa. É o que eu falo, enroscou, você tá lá. Né? E qual o maior desafio hoje de quem cuida desse gerenciamento, né? Porque acho que é importante explicar um pouco como que funciona. Nós temos muitos síndicos, sim, cada um com um perfil diferente, cada um com um conhecimento diferente. Não tem o melhor ou o pior, mas eu acho que cada síndico, né? Não adianta a gente falar, a gente sabe tudo. Porque é mentira também, né? Cada hora a gente aprende uma coisa nova. Eu vou fritando aqui só para dar uma corzinha no frango. Mas qual o maior desafio hoje que você encontra na tua função, na tua atividade diária aí? É lidar com síndico, bagunceiro, o que é? A adaptação com eles tem que ter, não tem jeito. Como você falou, cada um é de um jeitinho diferente. Não tem nenhum igual com a gente. São todos aleatórios. Tá. Mas eu acho que a principal questão é o recebimento de informações. Tá. Às vezes a gente precisa de alguma coisa muito rápido e a gente não consegue. Demora muito. E demora demais. Tanto quem demora? O síndico?
A administradora, os dois? Os dois, tanto o síndico quanto a administradora. Eles acabam demorando um pouquinho. Mas também por conta da demanda diária, né? Eu já estive dentro da administradora e hoje eu convivo com os síndicos, eu sei como que é a correria, né? Tá. Então, a principal é essa, o recebimento de informações para a gente continuar dando andamento nas coisas. Trava, tá. né? Tá. E a mão de obra hoje, o que você acha, Lu, Porque, assim, acho que você trabalhou em 3 pilares que são hiper importantes do mercado condominial. Você trabalhou em administradora, né? Você trabalhou em escritório de advocacia grande, que atendia nacionalmente, né? É um dos maiores hoje do nosso mercado, sem sombra de dúvidas. Aprendi demais, né? Aprendi. E qual a maior barreira que você encontra hoje de mão de obra? É justamente esta ausência de resposta ou irresponsabilidade? Eu brinco que hoje dificilmente a gente pega um gerente raiz. É a galera que está começando é o gerente agora. raiz? É lá da minha época. Quando eu tinha 21 anos. Eu acredito que a questão do pôr a mão na massa para fazer, porque hoje segmentou muito dentro de administradoras. Então, o gerente ele é realmente para atender. E ele fica preso também esperando os departamentos atenderem o que a gente precisa para chegar nele. Tá. Então, hoje é o que eu sinto muita falta, é essa agilidade que tinha lá em 1900 e bolinha, quando eu comecei, que era só a gente, né? Era bem focado a questão. O gerente, ele vai atrás de tudo. Mas hoje não é mais assim. Eu acho que o mercado, ele profissionalizou. Isso. Né? Então a gente pega, por exemplo, hoje administradoras, né? Eles manjam mais. Eu vou usar de novo isso aqui. Eles profissionalizaram o atendimento. Sim. Mas deixou também de se ter aquele atendimento humanizado, né? Que às vezes você ligava e o cara super te atendia, independente de dia e horário, né? E hoje você sente essa dor em todas as áreas, assim, para conseguir um contrato. Uma coisa que, por exemplo, eu, como trabalho há muitos anos, me incomoda muito o famoso SLA, né? Que todo mundo fala, tem que ter SLA. Tá, tudo bem, você tem um SLA, mas, meu amigo, eu preciso agora. Tem coisa que não tem SLA. Tem coisa que não tem como, né? Então, eu acho, e aí vou falar uma dor minha e entender que você tem a mesma. Profissionalizou, a gente hoje tem o tal do SLA, tem um monte de regra, um monte de norma, mas o senso de urgência parou, né? Eu brinco, eu tenho ranço de quem não tem senso de urgência. O não entender que aquilo é necessário naquele momento. Quando eu estava nessa primeira administradora grande que eu trabalhei, eles começaram a implantar processos, implantar ISO. E aí eles queriam deixar um SLE de pagamento de 72 horas. Tá. Não, até aí tudo bem, para pagamento ninguém morre. Tem coisa que não dá, tem coisa que, se é uma urgência ali, estourou um cano. Ah, sim, estourou um cano. Aí eu preciso... Não, o SLA é 72 horas. Não, você não está entendendo. Eu preciso disso agora. Não, o SLA é 72 horas. Então, essa questão do SLA e as pessoas não entenderem o que é urgência e o que é prioridade, que a gente tem que saber separar. Urgência é agora. A gente sofre muito com isso. Você está indo para uma assembleia, um relatório de inadimplência, lembra que você precisava e não tinha? Lembro. Não tem como passar agora, ou você entra no portal para pegar. Não, amigo, eu preciso disso desenhado, porque eu só chegar na assembleia, porque eu já estou na hora da assembleia e você não me mandou. E as pessoas não têm esse senso do que é o doído para você. Eles acham doído só o umbigo deles. Sim. Mas não é, tem que entender que o doído também é quem está lá do outro lado. Qual que é a urgência dele? Está pedindo agora, é agora. E a gente sofre com isso. E você acha, você que trabalha com síndicos, né? E atende síndicos desde muitos anos. Não vamos falar, né, gente? Não. Você achou bom ter profissionalizado, porque você começou numa época que não era profissional, né? O que mudou para você isso? O que impactou? O que acontece? Como tudo... como segmentou a administradora, hoje se eu precisar um balancete, uma prévia de balancete, eu vou ter que esperar o contas a pagar na data dele, baixar tudo que tem que baixar, o balancete lançar para chegar na minha mão, e isso é uma semana.
Não estou exagerando, é uma semana. Antigamente. Antigamente eu já estava com o documento na mão, eu já baixava, eu já conciliava, eu já estava com o balancete pronto. Tá. Então era muito mais Era rápido. mais rápido. Era. Só que hoje... Mesmo com o digital? Eu aprendi no Lotus fazer balancete. Lotus, nossa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não é isso? Então hoje o que acontece muito pra gente receber as informações nessa profissionalização, ao invés dela fazer assim, ela faz uma volta muito grande. Uma volta enorme. Tá. E hoje você vê uma certa, vamos usar um termo que não é o correto, mas uma mais má vontade do que se tinha antes. Em alguns lugares, sim. É? Em alguns lugares, sim. Falando assim, não, esse é o processo e não dá tem pra como mudar. mexer. É. Entendi. E em relação aos síndicos, o que você sentiu que mudou, né? Porque você atendia, eram todos, acho que todos síndicos moradores na época, né? Não eram... Você já atendia algum profissional? Eu comecei a atender profissional na última administradora, que aí aumentou o número, né? Mas a maioria de quando eu comecei eram só síndicos que moravam ali na casinha dele, tinha o dia a dia livre e assumia como síndico. Tá. Então, os síndicos, hoje, eles são imediatistas. Piorou depois da pandemia, né? Muito. Então, eles são imediatistas. E eu não sei se por essa falta de apoio da administradora, eu sinto que eles recorrem bastante pra gente. Tá. Hoje no teu universo. É. Tá. Eles recorrem muito. É, isso que eu percebi. Eu achei que, e aí te falando, porque trabalho com administradoras há muitos anos também, né? O que eu percebi aí do outro lado, que profissionalizou, foi bom, gente, fazer um arrozinho aqui, tá? Bom, e Lu, o que eu senti, eu vou tirar o frango, colocar numa travessa só para ele não queimar, tá? A ideia aqui é só deixar ele um pouco moreninho, porque ele ainda vai Dá uma seladinha. no molho. Porque este frango, ele tem um molho de curry muito bom. Mas eu gosto de ter uma casquinha assim, mais torradinha. E eu acho que essa fritura, ela é vida, sabe? Gordurinha é bom, né? Essa gordurinha é vida, é vida, é vida. É vida. E Lu, e aí te falando como quem é atendido por administradoras há muitos anos, né? Eu achei muito bom ter profissionalizado a tecnologia e tudo, mas isso gerou também uma burocracia, que eu falo que às vezes é até uma burocracia, que não existia antes, né? É isso. Então a gente deixou de ser atendido como o síndico e passou a ser mais um síndico. É isso. Não é isso? É isso. E eu acho que foi um movimento de todas as administradoras, né? Foi até por conta da demanda, né? Eu lembro que quando eu trabalhei nessa última, eu brincava que a minha carteira era dos velhinhos e dos maluquinhos. Porque dava problema nas outras carteiras, se era idosinho vinha pra minha carteira. Ah, tá. E se era aqueles síndicos que eram mais, né, agora, mais maluquinhos, que gritavam no telefone, ia pra minha carteira, porque tava gritando, eu tava só ouvindo. A hora que terminava de gritar, eu falei, então vamos lá. Podemos falar já? Então, ou já passou sua raiva? Então, hoje eu acho que não tem mais isso, esse cuidado de escolher um gerente por perfil de síndico. Na minha época, sempre teve. Não, tinha hoje carteira não que tem. era só as meninas, tinha carteira que era os síndicos mais novinhos, que era o gerente mais antenado, que aí conseguia fazer. E Que era o hoje... gerente, que ele era quase um operacional, isso, né? Isso. E Isso isso hoje eu mudou não vejo muito mais mesmo. isso. Eu vejo que não tem característica. Até a gente brinca de vez em quando, né? Esse gerente aqui é o que vai conseguir atender a gente, porque é o perfil que a gente tem. Mas nem sempre a gente tá dentro da mesma administradora, mas são vários gerentes diferentes. Mas Sim. um é o que tem o nosso perfil. Mas Que ele é mais executor, né? É. E tem diferença prédio de idosos e prédios de mais jovens, Tem enfim? muito, tem muito. O que muda? Os idosinhos, eles querem ver o condomínio pintado, a grama pronta. Eles querem o que Condomínio é visual. baixo? Pequenininho. Aqueles Tá. condomínios bem pequenininhos. Então eles querem ver as coisas, o que é mais visual, o que dá mais conforto. Tá. Que dá carinho pra eles, porque a casinha deles, né? Então eles querem o carinho de que ele tá pronto. Sim. Dos jovens, eles acham que eles vão revolucionar o que acontece no condomínio.
Tá. Então eles acham que eles podem tudo lá dentro, porque, não, eles estão falando, isso é antigo, isso aí não resolve, nosso condomínio vai ser diferente, só que a gente tem regras. Então a gente sofre, eu particularmente, pelo que eu vejo dos condomínios que nós temos, o condomínio que tem mais jovens, eu acho que é o que a gente tem mais demanda E é o que a gente tem mais encrenca. atende, né, Lu? É o que mais atende. E tem muita encrenca, né? Tem. Por que você acha que tem mais encrenca? É a vontade de mudança, é o anseio, é o boleto que tá difícil de pagar do condomínio? Eu acho que esse lance da modernização, na minha época não tinha internet, não tinha nada de conhecimento. A galera acha que sabe tudo. Sei. Então, o acesso a GPT, o acesso a Google, eles procuram muita informação aí, mas nem sempre o que está ali é o dia a dia nosso. A gente que está há muito tempo na área, a gente sabe que nem tudo funciona ali, né, com essas informações. E eu já cheguei em assembleia de condomínio, na época que eu fazia assembleia do condomínio, e falei assim, cala a boca, você não sabe o que você está falando. É sério? Uma previsão orçamentária, Ah. E ainda eu brinquei com ele, eu falei, meu amigo, eu tô aqui não sei quantos anos trabalhando com condomínio, se eu tô passando isso é porque eu estudei, é porque eu sei o que eu tô fazendo, porque É porque eu não elaborei. sou uma... Mas era um jovenzinho que desce, sabe aquele que desce com aquele monte de papel? Sei. É aquele. Um monte de papel e hoje em dia nem mais o Nem mais papel tem, né, é Lu? o bendito do celular ali e não sabe nem o que tá falando. Então, eu acho que os jovens hoje, por essa mania de, ô Google, o que eu posso fazer com isso aqui? Pode fazer isso. Eles acham que nós que já estamos aí no mercado faz tempo, que a gente estuda para isso, que a gente trabalha com isso a vida inteira praticamente, que nós não sabemos. Uma previsão orçamentária, por exemplo, que é uma coisa complexa de fazer, né? E Lu, você teve alguma história engraçada, assim, de alguma assembleia ou algum pedido inusitado? Eu tenho, os dois, né, acontece sempre, mas eu vou contar da assembleia e depois eu conto do pedido também, que é rapidinho. Assembleia, logo que entrou a pandemia, veio as benditas assembleias virtuais, que ninguém sabia como funcionava nem nada, e teve uma implantação de condomínio no ABC. Condomínio imenso, 300 e carambada. Vamos pra lá, né? Você estava como administradora nesse condomínio? Administradora. Tá. Aí tava a gestora do departamento fazendo a assembleia e eu de hosted, não, que vai recebendo a pessoa. De recepcionista. Lá no online. Aí, de repente, eu vejo o olho da minha gestora desse tamanho. Ela pegou o celular e falou assim, tira isso agora. Isso o quê? A galera já tinha tirado foto do cara tomando banho e já tinha jogado no grupo. E ele estava tomando banho com a câmera aberta. Fazendo assembleia. Lavando. Literalmente lavando. Na assembleia, assistindo a assembleia. Eu acho que ele não percebeu que ele estava com o celular virado. Que ele deixou a câmera aberta. Não sei. E eu com aquele monte de telinha aberta, até achar o cara, já tinha rodado no grupo do condomínio inteiro o peladão da primeira assembleia virtual que nós fizemos. Você tá brincando. E nem era legal. E depois, o síndico da época falou alguma coisa ou não? Na realidade, a gente nem sabe quem que é esse cara. Que provavelmente era investidor, como era implantação, provavelmente era algum investidor, alguma coisa, porque nunca ninguém mais falou desse cara no condomínio. Caramba! Foi a assembleia pontual, o bonito. Pelado, o banho dele. E algum síndico já fez algum pedido inusitado, diferente, que você ficou na saia justa? Tem, eu fiquei até... Ele ficou um pouco depois na zinza comigo um tempinho, mas aconteceu. Como ele tinha muito condomínio, o que ele queria fazer? Evitar frete. Tá. Então ele queria comprar o material de limpeza em uma única nota e distribuir para os condomínios. Não pode, gente. Partida e contrapartida não ia existir, pode. né? Então um condomínio ia ter 10 mil de material de E limpeza. se colocasse o nome da empresa de sindicatura, pode? Não, pelo amor de Deus, pior ainda, não pode. Aproveitando aqui para ensinar Pode. os nossos seguidores aqui, né, quem está assistindo o vídeo. Ô Lu, pode fazer compra sem nota fiscal em condomínio? Não, pelo amor do Senhor. E pode ter o RPA? Depende, é que o condomínio vai pagar bem mais, né, com RPA. É. Tem que ser nota, né? Nota. Nota. Fica mais Gente, hoje em tranquilo, dia a pra comprovar. empresa abre tão rápido, né? Abre rápido e você comprova, você tem o balancete, se precisar de auditoria, você tá com tudo ali desenhado. Vamos evitar. O síndico de hoje, ele é melhor porque ele se profissionalizou que o síndico do passado, Lu? Bom, vejamos. Alguns eu entendo que melhoraram, até porque eles tiveram que se readaptar à realidade. Tá. Agora tem uma maioriazinha aí no mercado, vou falar que é a maioria, que a gente conversa com muita gente, né, que só toca. Tem um mandato ali, Só vai vamos levando. no mandato. Eu conheço Deixa a síndicos- vida me levar. Eu conheço síndicos que ele é síndico de um mandato. Então ele entra no condomínio Tem empurra muitos síndicos de um e mandato. sai. Então eu acho que
não é que não melhorou. Os que estão trabalhando efetivamente, eles estão mais aptos a trabalhar com condomínio. Bom, finalizar o frango, tá, gente? Fiz aqui o franguinho, né? Dei aquela selada no frango. Na mesma panela, porque gordurinha de frango, esse queimadinho que fica na panela é vida. Então, é muito simples. É refogado, deixa refogar, joga o frango de volta, creme de leite e curry. Bastante cebola. Bastante cebola, tá? Tenho 2 cebolas aqui, é porque eu tô fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços de sobrecoxa, tá? Mas aí, gente, dá pra fazer esse prato com um pedaço de frango da sua preferência, tá? Não precisa ser sobrecoxa, não. É que eu gosto mais de sobrecoxa, que é um pouco mais saborosa. Mas dá pra fazer com um filezinho de frango, se chegou em casa. Um sassaminho, né? Um peito de frango, apesar dele ficar um pouco mais seco. Mas como tem um molho, ele vai ficar. Ô Lu, você acha que um desafio que mudou, né? Eu gosto sempre de fazer essa comparação, porque eu acho que eu tenho 30 anos. Nossa, gente, eu fiz 30 anos de mercado condominial. Eu tô chegando aí já. É muito também. Tempo. Tô 29. Gente, eu tô ficando muito velha. Com 29 anos também. E o que acontece, né? Eu vi uma mudança aí muito grande, principalmente pós-pandemia, das necessidades dos moradores, né? E por consequência, a necessidade do síndico. Qual que é o maior desafio hoje, você que é das antigas, né? E que vem aí de uma história de administradora, que você vê que o síndico enfrenta hoje nesse mercado? O que é o maior desafio dele? Eu acho que é a comunicação. Eu vejo que esse negócio aí, antigamente, gente, quando não tinha WhatsApp, eu sou da época que não tinha WhatsApp, eu também fazia planilha em Lotus, tá? Comunicado no malote, né? Exato, comunicado no malote. Era malote toda semana, tinha que mandar. Tinham 2 malotes por condomínio, um ia, outro voltava, né? E assim a gente vivia. Mas eu acho que para administradoras, eu acho que uma coisa que mudou é o fato de ser digital permitiu as empresas, te dar um exemplo, concessionárias, água, luz, gás. Antigamente, você recebia a conta, tinha um tempão para o vencimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você recebe a conta, mas não dá uma semana. Eu acho que isso foi ruim. Eu vou te dizer que antigamente eu acho que era mais tranquilo, né, o trabalho para a administradora. Mas para o síndico, eu acho que o maior desafio hoje, em função da tecnologia, que eu falo que eu morro de saudades da época que não tinha WhatsApp, que não tinha... o e-mail era mais difícil, a internet era discada, e-social, gente, arrebenta todo eu mundo. passo o dia, todo santo dia eu faço um certificado digital, é muito chato fazer isso. Mas eu acho que a comunicação virou um maior desafio. O que você acha? Eu entendo que é a comunicação, que você tem que estar constante passando. Nossa, passando, ó, caiu uma porca da porta. É isso mesmo. Não A é? porta corta-fogo do primeiro andar tá batendo muito, vamos segurar a onda. Eu acho que a comunicação, hoje você tem que dar muito mais informações para os moradores. Tá. E quando você dá essas informações para os moradores, tem os nossos benditos haters. Então, eu acredito que a questão emocional para o síndico, hoje, o emocional do síndico, eu acho que é o maior desafio dele. O emocional. Mais que a comunicação. Mais que a comunicação. Ele saber lidar com a rejeição. A gente hoje sobe um comunicado nas comunidades, você vê que tem 3 pessoas, 4 que colocam assim, e já vem 1000 ali que não sabe nem do que está acontecendo, vai no embalo daquele primeiro abençoado que colocou lá, arrebentando o que o síndico está falando, mas ele nem sabe o que aconteceu para gerar aquilo, o tempo que demora aquilo para consertar.
E abala demais. Eu tive crise de pânico, né? Eu fiquei 2 anos em tratamento fortíssimo. Por quê? Conta, como que foi? Quando eu era gerente ainda. Teve algum... Gatilho, assembleia. Você estava numa assembleia. Tava numa assembleia, tipo, teto preto. No meio da assembleia. Não, foi. Começou a disparar. Começou a disparar. Eu tive burnout também. Aí eu fiz a assembleia, saí da assembleia. Eu não consegui trabalhar. Mas você conseguiu finalizar a assembleia? Daquele jeito, né? Boca Passando mal, tremendo. Seca, aquela ofegante, acabou. A assembleia não era uma assembleia complicada. O problema é um ou dois que tá ali, que ele vai te instigando, né? E o meu ouvido é uma porcaria, porque eu tô aqui, mas eu tô ouvindo lá no fundo. Então eu já tava ouvindo as perguntas que eles já iam para pegar o síndico, eu já tava ouvindo lá na frente. Então o problema não era comigo, era com o síndico. Mas eu sabia que aquilo não era dele, tava certo o que ele tava fazendo. E aí deu o gatilho. E você era aquela administradora que ajudava o síndico quando você via, é óbvio, né? Jamais perder o profissionalismo. Sim. Mas quando você via que o síndico estava correto, gente, creme de leite fresco e curry para fazer o molho junto e aí deixar apurar aqui. Delícia. Tá? Você era aquela administradora que ajuda o síndico na assembleia quando você vê que o cara tá certo? A maioria das vezes. Eu sou a tiazona que pega aqui. Pega no colo. Tá. Eu vejo que tá dando uma derrapada, eu já entrava na assembleia. E aí o que acontecia? Pegava pra mim aquilo que estavam fazendo. E antigamente, diferente de hoje, né? Assim, hoje eu vejo, e aí vou te falar como eu conduzo e como eu vejo muitos colegas conduzirem. Eu sou uma síndica que eu conduzo a assembleia. Uhum. A administradora, ela basicamente abre, ela me ajuda na troca de pauta e ela me ajuda na parte de votação. Eu sou uma síndica raiz. Eu acho que o momento da assembleia é o palco, né? Sim. Como eu cantava, né? Para quem não sabe, eu cantei profissionalmente antes de até um determinado momento onde eu tive que escolher ser empresária ou ser cantora, porque eu abria shows muito grandes, de rodeio e tudo, né? E o músico, ele se prepara meses para um show, né? Sim. E eu vejo hoje na nossa profissão que tem muito síndico que ele convoca a assembleia, depois de convocado, que ele vai correr atrás do negócio, né? Eu não, eu só convoco quando ela está preparada. E eu ensaio. Ali naquele período eu dou aquela ensaiada. Que pode não acontecer. Gente, porque a gente tem maturidade, né, para entender que às vezes o condomínio não está muito a nosso favor, né? Ontem mesmo eu fiz uma assembleia de uma pauta só e nessa assembleia um morador falou assim: "Não, eu queria que você ficasse depois, porque a gente está muito insatisfeito. Muito insatisfeito são 3 moradores num condomínio de 400 unidades, né?" Aí sabe o que eu falei? E não menti. Eu falei assim, me desculpa, é aniversário de casamento dos meus pais, tá toda uma família inteira tava no restaurante me esperando e tava mesmo. E aí, enfim. Mas o que eu percebo hoje é que o síndico, ele delega muito para a administradora ainda as atribuições que lhe competem numa apresentação. Sim. Você já teve alguma saia justa de síndico, assim, que ele começou a gaguejar, que você teve que pegar o cara no meio? Teve em previsão orçamentária. E Lu, você acha que o síndico de hoje em dia, ele delega mais para a administradora do que antigamente? Ju, eu acho que antigamente eles acabavam delegando mais para a administradora porque era o conhecimento. Porque lembra que eram os tiozinhos, os senhorzinhos que moravam lá no condomínio. Mas hoje tem uma coisa que é bem diferente, regional. São Paulo eu vejo que os síndicos, eles tomam a frente de uma assembleia, eles acabam atuando conduzindo melhor a assembleia. Mais do que antigamente. Isso. Agora, até pela profissionalização. Isso. Mas no ABC, os síndicos estão acostumados a ficar sentados junto com o presidente. Isso era o padrão normal, né? O padrão normal. E a administradora tocar a assembleia. Seja numa previsão orçamentária, até prestação de contas. Prestação de contas é o síndico, né? Deveria ser. Viu, meus colegas? Quem deveria fazer a apresentação da prestação de contas é síndico. Ele gastou, né? Tudo bem que a administradora que fez E por que é o síndico, Lu? Vamos ensinar.
Porque ele tem o conhecimento do que ele está gastando no condomínio, do que foi gasto, o que tem de inadimplência. Ele faz toda a condução ali administrativa. Então, ele, melhor do que ninguém, vai fazer a apresentação. A administradora, ela só computa o que ela recebe, né? Por que gastou uma nota de 10 mil reais de bombas, a administradora só pagou. Ela até tem o conhecimento, mas quem vai poder justificar o motivo de gastar tudo isso em bombas, quebrou a bomba lá de baixo, lá de cima, é o síndico, ele tem o conhecimento do dia a dia do condomínio. Então, é isso, vamos dar um intervalo, vou colocar o frango na travessa e a gente vai dar um intervalo aqui para os patrocinadores e já a gente vem para um bate-bola e comer, né, Lu? Que tá com um gosto muito bom. Bora lá. Bora! E Lu, pra finalizar aqui, o que é mais fácil, cuidar dos seus filhos ou dos síndicos? Ai, meu Deus, os meus filhos, gente. Eles são bonzinhos? Eles são bem tranquilos. São bons alunos? Os síndicos têm muita demanda, judiação, mas não é por eles. É porque a vida de síndico é coisa de doida. Eu não sei o que acontece com vocês. É, né? Eu não sei o que chave que vira e fala, eu vou ser síndico. Porque é uma vida muito corrida, é muito... Não vou falar sofrida porque é dolorido falar sofrido, né? Mas ela é pesada. É pesada. É pesada. É pesada, É uma físico, profissão. é pesado emocional. Você não tem vida, Não. né? Porque o tempo inteiro você tá em reunião, sábado, assembleias. domingo, feriado, final de semana. É isso. E pra quem não sabe, a Lu é uma pessoa muito coração, né? E é difícil não deixar o coração influenciar na sua... Olha, ela já encheu O até olho o já olho. enche de água, já. É difícil, É difícil? É difícil. É difícil ver, às vezes, a pessoa passando uma dificuldade como síndico e não conseguir. É óbvio, porque teu trabalho, ele tem uma limitação. Você não pode ir lá e fazer, né? Se eu pudesse, eu já tinha pego, dá que eu resolvo por aqui e você segue com outra coisa. É Mas dolorido ver. É dolorido, né? E Lu, o que é mais fácil? Resolver uma previsão orçamentária ou um síndico que acha que sabe e que no final você fala, meu Deus, para! Fica quietinho um pouquinho, só pra eu te explicar como que é. Previsão é tiro de letra, né, Ju? Previsão é mais fácil, né? Previsão é tiro de letra. Síndico teimoso é mais difícil. É, porque a pessoa ela só escuta o que ela quer. Tá. Se ela não quer aquilo, se ela ela já sabe Já o que ela vai criou fazer na é dela, cabeça já criou na dela. cabeça dela, já desenhou. Para você tirar aquilo e mostrar que aquilo vai dar um problema para ela ou que vai complicar para o condomínio, para tirar da cabeça da pessoa é muito mais complicado, porque ela já tem aquilo, é aquilo que ela quer fazer. Então, não, deixa eu fazer as previsões. Deixa que eu faço, deixa comigo. Joga a previsão para mim. Tá, e Lu, pra finalizar aqui a gente comer, se você pudesse dar um conselho pra Lu lá de trás, lá do passado, qual conselho seria pra ela? Pega leve. Pega leve? Pega leve. Você pegou muito pesado com você? Eu me envolvi demais no que acontecia com as pessoas. E isso que acabou me deixando doente. Então, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu trabalho. E eu sempre me envolvi demais no trabalho do outro, pro outro não sentir. Você não acha que é porque você é uma pessoa muito coração? Sim. E você acaba absorvendo as funções dos outros, falando assim, ai, deixa que eu ajudar, resolvo. porque tadinho. Não consegue, deixa que eu faço, porque eu já tive experiência disso. É isso? Eu quero pegar no colo todo mundo, né? É. Hoje menos. Imagina como que era antes, né? Antes eu sofria mesmo de querer pegar assim, não, deixa que eu resolvo pra você, e você só leva pra assembleia pronta, ou você só passa pras pessoas depois que estiver pronto. Mas você não acha que a tua postura, às vezes, as pessoas abusam? Por você ter um coração, uma coisa que eu percebi, né?
na minha vida. Eu me tornei empresária muito jovem, com 25 anos. Eu tive meu primeiro CNPJ, né? E é óbvio que quando você é muito jovem e você tem a sua própria empresa, você não tem ninguém que te ensine a fazer as coisas, né? Eu vi uma mudança grandiosa na nossa empresa em 2023, porque a gente começou a criar processos, procedimentos, organizar, porque o pessoal até fala, Ju, até tinha, mas estava tudo dentro da sua cabeça, Guardado. né? E eu acho que é um trabalho aí que você e a Hack têm feito brilhantemente dentro da nossa empresa, né? Mas a falta de processos e a falta e o excesso de coração fazia com que as pessoas abusassem de mim. Sim, Você sente isso? sinto. E cada vez que eu falo um não, é uma cara feia. Você vira a pior pessoa do mundo, né? Eu não sou mais a tia Lu, que eles brincam, né? Então, Você já foi mais legal. você não era assim, hein? Então, o fato de eu cobrar alguma coisa que está acontecendo, eu já percebo que dá aquela olhadinha diferente, né? Não era assim. Mas se não tiver processo, se a gente não trabalhar no formato, a gente não dá conta. Não. Não tem condomínio, como. né? Um síndico pediu outro dia para não utilizar mais uma planilha, formas que a gente precisa para determinada situação. Aí eu expliquei para ele que não tinha como não utilizar aquilo, porque a nossa demanda é muito grande. São vários condomínios. Se a gente não tiver o processo ali dentro dessa planilha... E a sequência do pedido a sequência também. Até do para ser pedido, justo, né? a gente se perde, vai passar. E se passar vai ficar pior, porque a culpa é nossa que não fez. Não gostou muito, aceitou, mas não gostou muito. Mas enfim. Bom, queria dizer que é um prazer trabalhar com você. Muito obrigada. Eu te admiro, te acho uma pessoa competente, capaz, Vou começar a chorar. evoluída profissionalmente, muito mais que eu, de verdade. Você tem uma evolução e uma capacidade emocional que poucas pessoas têm nesse mercado. E eu tenho o prazer de ter você na minha equipe, de verdade. Mas eu vou te contar um segredo. Eu fui numa palestra, a primeira que eu vi você falando, eu falava assim, ou ela tá enrolando todo mundo, ou ela é tudo isso mesmo, cara, eu vou trabalhar com ela um dia. E é tudo isso mesmo? Isso foram 2 anos atrás e eu tô aqui agora. Ah, que linda! Obrigada por ter topado gravar. Obrigada por ser essa excelência de profissional. Muito E obrigada. uma amiga querida, que eu tenho o prazer de dizer que eu tenho como amiga e eu tenho como profissional dentro da Cindy Company, que fez muita diferença Para, Juliana. no seu trabalho. E ela chora, viu, gente? Ela é Para. chorando. Eu e ela, nós duas juntas, choramos horrores. Cantando, Cantando, chorando, e tá tudo bem. Foi uma coisa, muito Não é obrigada. isso? Foi muito gostoso. Bom, agora a gente vai comer, pessoal. Obrigado por assistirem até o final do nosso episódio. E a gente se vê no próximo Cozinhando com a Síndica. Um franguinho.